Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão dessa devocional das 15 horas, aqui na página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Mais uma vez estamos juntos para orarmos, para buscarmos a face do nosso Deus, para clamarmos pela ação misericordiosa de Deus sobre nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí iniciando nossa transmissão ao vivo, aqui diretamente de Catanduva, da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Eu sou o pastor Benones Santos, pastor Benones Vieira dos Santos, e é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Muito prazer, seja bem-vindo aqui à nossa página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Estamos ao vivo para toda a cidade de Catanduva, para todo o Brasil, para todo o planeta, através da rede mundial de computadores, através da internet. Queremos saudar a todos da Igreja Presbiteriana de Catanduva, essa igreja querida, preciosa, amada, e a todos os nossos telespectadores de outras cidades, de outros estados, de outros países. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, 24 de março de 2020, estamos aqui iniciando mais uma transmissão ao vivo, a nossa devocional pastoral para toda a nossa Igreja Presbiteriana de Catanduva e para todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui pela página da igreja e pelo meu perfil pessoal, através de uma sala de vídeo que eu estou compartilhando agora. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente, que Deus fale ao seu coração no decorrer dessa tarde. Nós teremos aqui um momento muito glorioso, onde nós estaremos juntos louvando a Deus. E o nosso objetivo aqui é trazer conforto e consolo aos nossos corações através da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é glorificar ao Senhor, é exaltar o seu nome e trazermos da parte de Deus uma mensagem para o nosso coração. Então eu quero convidar todos que estão conosco nessa tarde a permanecer até o final, e nós, durante esta transmissão, nós também teremos uma participação, uma participação com as crianças. Nós vamos apresentar aqui alguns cânticos infantis e queremos também orar com as crianças nessa parte da tarde. Então você que tem criança pequena, no momento certo eu vou pedir para você chamá-las, se elas não estiverem aí com você, e se elas estiverem, então vamos participar todos juntos aqui dessa transmissão. A você que está assistindo agora essa transmissão, eu te peço que você dê aí o seu endereço, fale a cidade que você está, para que nós possamos orar pela sua vida, orar pela sua família e orar pela sua igreja também. E eu peço para você abrir uma sala de vídeo no seu perfil pessoal, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas também com a palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar nesse momento com uma oração. Eu quero convidar você a juntos nos unirmos em oração, clamando a Deus, suplicando ao Senhor pelo agir de Deus, pelo mover de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus de início? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos a manifestação gloriosa do Teu Espírito Santo sobre nós e sobre cada um dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando através dessa transmissão da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Ó Deus, muito obrigado por cada membro da nossa igreja, muito obrigado por cada família aqui pertencente à Igreja Presbiteriana de Catanduva. E também, ó Deus, nós queremos te agradecer pelos nossos irmãos de outras denominações, de outras cidades, de outros estados. Queremos te louvar, ó Deus, por cada telespectador que nos assiste nessa tarde. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo me conduza, e conduza, Deus, esta pastoral, esta devocional, que seja edificante para cada um dos nossos amados irmãos, que seja, em primeiro lugar, motivo de glória ao Seu nome, que tudo aqui seja feito para glorificar o Senhor Jesus Cristo.
Assim nós oramos, pedimos a sabedoria, o revestimento do alto, a unção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos transmitir a Tua palavra para a Tua glória e para a edificação dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Está conosco aí vários irmãos. Nós temos agora alguns irmãos, 18 irmãos estão assistindo a nossa transmissão aqui, através da página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Por favor, coloque aí o seu endereço, o seu nome, para que, melhor, a sua cidade, para que nós possamos cumprimentar você, uma saudação de coração a cada um dos nossos irmãos. Então, Regina Morgili é aqui de Catanduva, muito bem. Até os irmãos de Catanduva podem colocar a sua cidade para que os demais ouvintes, os demais telespectadores possam saber de onde você está participando nessa transmissão. Minha querida irmã Regina, que prazer. Um abraço, pastor Mauro. Deus abençoe esse casal precioso e a toda a família em nome de Jesus. Também eu quero cumprimentar a Alessandra Melo, que está em Três Lagoas. Oi, Alessandra. Que alegria ter você aqui acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Obrigado, Peterson Ferreira. Deus abençoe sua vida. Peterson, que é de Catanduva, nosso amado irmão. Nossa irmã Luciana Bernardo. Um abraço, Luciana. Que alegria, que honra ter você aqui nos acompanhando nessa transmissão. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos os telespectadores e dizer para vocês que a audiência de vocês é motivo de muita alegria para o nosso coração. Porque nós estamos aqui com o objetivo de trazer uma palavra de Deus, um pouquinho da mensagem do Evangelho poderoso, palavra poderosa de Deus para o nosso coração e para a nossa família e para todos aqueles que estão buscando ao Senhor. Evanilson Fagundes, de Altaraguaia, seja bem-vindo, meu primo amado, toda a sua família, que Deus continue abençoando cada dia mais, em nome de Jesus. Uma satisfação, uma alegria imensa poder ter vocês aqui conosco. Meus queridos irmãos, por favor, colocando também, se você tiver algum pedido de oração, alguma pessoa que está enferma, alguma necessidade especial, você pode colocar, que nós estaremos orando por vocês no decorrer desta transmissão. Cumprimentamos a Lucila, que está reunida com a família, todos reunidos em Catanduva. Muito bem, Lucila, que alegria. Um abraço para o Fabiano, um abraço aí para o Igor, Yuri e o Fernandinho também. Adriana Silva, Deus abençoe você e o César, toda a família, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós já tivemos duas transmissões ao vivo, uma às 7 da manhã e outra às 9 horas da manhã. Foram dois momentos edificantes, momentos ali que nós tivemos a manifestação do amor de Deus e da presença do Espírito Santo em nossos corações. E agora eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração também, em nome de Jesus. E eu quero já começar convidando você para a gente ler a palavra de Deus, e nós vamos ler. E hoje eu estou aqui parabenizando os irmãos do Ministério Gideônico, ou seja, os Gideões internacionais que estão no Brasil. Este ministério é uma instituição, uma entidade para-eclesiástica. Entidade para-eclesiástica significa que não é uma igreja, é uma instituição a serviço do Evangelho, que presta um auxílio e um apoio à igreja na pregação do Evangelho. Então, nós queremos aqui parabenizar aos nossos irmãos de Catanduva, que fazem parte do Ministério Gideônico. Eu ganhei esse exemplar, foi presenteado a mim pelos nossos irmãos, o Luiz Polizelo, que é o atual presidente, o Clécio, o Valdir Otávio Gonçalves e o Seste, e também Leandro Capristo, o Sérgio e o nosso irmão Roberto Molinari e também nosso irmão Bilu. Parabéns a todos do Ministério Gideônico aqui em Catanduva, aqui em São Paulo e no Brasil e ao redor do nosso planeta Terra. Esse trabalho está presente em mais de 100 países. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Este Novo Testamento aqui, no caso, ele é trilingüe, português, espanhol e inglês. Uma bênção, queremos agradecer em nome de Jesus.
Se você concorda que o Ministério Gideônico é uma bênção, coloque like, vai curtindo aí, vai colocando, vai curtindo, porque o Ministério Gideônico é aquele trabalho que entregam Bíblias nas escolas, entregam Bíblias nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, nos orfanatos. Eu mesmo, quando era criança, eu recebi algumas vezes esse presente maravilhoso. Mesmo já servindo ao Senhor, desde a minha infância, a gente era contemplado com o trabalho dos Gideões lá na nossa escola, na nossa cidade. Então, se você concorda comigo que o trabalho gideônico é uma bênção, então vai curtindo, vai colocando o coraçãozinho e vamos aí glorificando a Deus, o nosso Senhor. A todos que estão participando conosco, sejam muito bem-vindos. Nós pedimos que você coloque a cidade que você está, para que os nossos telespectadores possam ter uma noção do alcance da rede mundial de computadores, que é a internet, e essa transmissão, que é uma transmissão ao vivo, aqui de Catanduva, pela Igreja Presbiteriana de Catanduva, a todos vocês, com muito amor, com muito carinho. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero convidar você para iniciarmos essa reflexão. Eu quero convidar você para a gente ler na Palavra de Deus. Eu quero ler um texto para a nossa edificação espiritual. E o texto que eu quero ler para a nossa edificação introdutória é em 1 Coríntios capítulo 13. E eu já quero aqui cumprimentar os nossos telespectadores. Dona Marli Queiroz, uma alegria ter você aqui conosco, Dona Marli, ter a sua presença aqui com a gente, uma alegria. Vinícius Alberto, uma alegria ter você aqui, Vinícius. Thaís Saquete, Deus abençoe sua vida, sua família. Uma bênção ter todos vocês aqui conosco nessa transmissão. Aqui também, estou cumprimentando aqui pela Marco Antônio, que alegria ter você também aqui com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, nós temos os pedidos chegando e nós vamos orar. Em breve estaremos orando por todos os nossos pedidos. Eu quero aqui cumprimentar Daniel Veitas. Amém, pastor? Forte abraço. O seu Silvio Baraldi, aqui de Catanduva. Ivoneida, lá de Caçu, bênção de Deus. Também temos a nossa irmã Cecília conosco aqui, acompanhando a nossa transmissão. Nosso Alberto Tamanini, querido irmão de Catanduva, uma bênção. Herbert dos Santos Gonçalves, seja bem-vindo. Cecília Nogueira, nosso irmão Viliano Santos, Vera Gonçalves, a Solane Yara, uma alegria ter você aqui, Solane Yara, com sua família. Igreja Presbiteriana de Monte das Oliveiras, o Sérgio Vitor, uma alegria ter todos vocês aqui. Simone Castro, que bênção, que alegria ter todos vocês aqui. Meu irmão Beni Vieira dos Santos, reverendo Beni, um exemplo de vida para mim, para minha família, um modelo de um servo de Deus. Obrigado pela sua audiência, reverendo Beni. Pastor Fábio Pugas, aqui de Novo Horizonte, honra para mim ter a sua audiência, pastor Fábio Pugas, Deus abençoe grandemente. Nossa irmã Maria Alva, da cidade de São Paulo, obrigado Maria Alva pela sua sintonia, pela sua presença aqui na nossa transmissão. Adriana Goulart, nosso irmão Elimar Santos e também nossa irmã Leidemar Vieira, nossa prima querida e amada, que mora lá no norte de Mato Grosso, Japuranã. Deus abençoe todos os nossos telespectadores. Vamos ler então 1 Coríntios 13 para a nossa reflexão, para o nosso enlevo espiritual. Vamos ler esse texto que é tão maravilhoso para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé, a ponto que transporte os montes, mas se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E ainda que distribuísse todos os meus bens, todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, e o maior destes é o amor. Amém. Meus amados, um tempo como o que nós estamos vivendo, essa mensagem ela é muito oportuna, porque em todo tempo o amor é necessário. Mas em tempos como este, o amor ele faz muito mais efeito e muito mais diferença. Então, eu quero pedir a todos os nossos telespectadores que possam abrir o seu coração para Deus e possam abrir o seu coração para o amor de Deus e possam ser agentes do amor de Deus na sua família, na sua cidade, no seu país. Que aonde você estiver, que você possa ser um instrumento de Deus na manifestação e na ministração do amor. Tenha muita disposição para amar a Deus nesse tempo. E tenha muita disposição também para amar o próximo como a você mesmo. Aquele que ama, ele lança fora o medo. Aquele que ama, lança fora o individualismo, o egoísmo, o materialismo. E as coisas de Deus passam a ser mais importantes. E aquilo que Deus valoriza é também valorizado por cada um daqueles que têm o amor de Deus no coração. Porque o amor de Deus é dado a todos aqueles que o buscam, todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que confiam em Cristo Jesus são chamados a ser filhos do amor. E a palavra de Deus diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E nós só podemos amar porque Deus nos amou. E o amor de Deus, ele nos constrange, de maneira que Deus nos amou quando nós não tínhamos nenhuma ação que pudesse merecer esse amor. Embora nós nunca teremos, mas Deus nos amou quando nós não tínhamos conhecimento dele. Ele mandou o seu único filho para nos salvar, e ele mandou esse filho por amor. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, eu quero dizer nessa reflexão introdutória que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. Então, nesse tempo, é tempo da gente fazer aqui uma oração contínua, pedindo a Deus que o nosso coração se encha mesmo da presença de Deus. Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E na medida que o nosso coração transborda da presença de Deus, então o amor de Deus, o amor que vem de Deus, o amor que é característica, atributo de Deus, o amor, Deus também compartilha desse amor conosco. E aqui uma reflexão assim muito simples, mas muito oportuna, de maneira que a gente pode chegar a uma conclusão de que uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa cheia de amor, capaz de amar a Deus e amar o próximo. A pessoa que vive com Deus, a pessoa que anda com Deus, ele é moldado pelo amor de Deus. E a gente percebe que como nós precisamos de Deus e da sua misericórdia. Porque muitas vezes nós somos assim, pessoas que às vezes até conhecem a palavra de Deus, às vezes até conhecem daquilo que a palavra de Deus nos orienta sobre Deus. Mas uma coisa é conhecer a palavra de Deus e outra coisa é conhecer o Deus da palavra. E nesse tempo é um tempo que nós podemos conhecer verdadeiramente o Deus verdadeiro, o Deus revelado pela palavra de Deus.
nós vamos ter esse momento de oração. Eu queria pedir a Deus nesse instante, por todos nós, para que nós pudéssemos a cada dia crescer no amor de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que quando ele era menino, ele pensava como menino, mas depois que ele se tornou homem, ele deixou as coisas próprias de menino. Isso nos dá uma direção de que o cristão, ele deve crescer, ele deve amadurecer, ele deve desenvolver espiritualmente. E na medida que ele vai crescendo, ele vai experimentando mais da grandeza de Deus, do amor de Deus e da palavra de Deus. O texto sagrado, Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele fala que há 3 coisas maravilhosas: a fé, a esperança e o amor. E ele fala que a maior destas 3 é o amor. Porque um dia nós não vamos mais precisar da fé, porque os nossos olhos verão o nosso Redentor. Um dia nós não vamos mais precisar da esperança, porque aquilo que nós esperamos, nós vamos vivenciar de forma concreta e literal. Então, quando chegar esse tempo, que a fé e a esperança, elas não mais serão necessárias, o amor permanecerá, porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor. E quando a gente estiver no céu, na glória celestial, nós estaremos vivendo o verdadeiro e sublime e perfeito amor, porque nós estaremos eternamente com Deus. O nosso corpo será glorificado e a nossa vida estará ali eternamente na presença de Deus. E essa reflexão, ela nos traz aqui algumas considerações. E uma delas é que as coisas materiais, elas são passageiras, mas as coisas de Deus, elas não são passageiras, porque Deus é eterno e tudo que é de Deus é eterno. Então, Abraham Kuyper, estou me enganando aqui, C.S. Lewis disse que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se não me engano, foi C.S. Lewis que disse essa frase mesmo. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos orar. Nós estamos na época de crise, uma época de pandemia, uma época de notícias muito caóticas, assim, aterrorizadoras, que nós ficamos angustiados, perplexos, mas essas coisas todas nos mostram que esse mundo é passageiro e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e que nós precisamos de um acerto, de um conserto com Deus, precisamos de uma verdadeira conversão, porque este mundo passará, esta vida passará, mas aqueles que estão com Cristo entrarão na eternidade com Ele. E aqueles que rejeitam a Cristo, além de experimentarem sofrimentos na terra, a Bíblia fala do sofrimento de viver a eternidade longe de Deus. Se Deus é amor, se eu vivo longe de Deus, eu vivo longe do amor. Você imagina um lugar onde você não sente o amor, onde você não sente Deus? É terrível. Imagine, a gente viver um tempo sem Deus já é terrível, imagina a eternidade sem Deus. Então esse lugar é chamado a segunda morte, é o lugar da separação eterna de Deus. E Deus é tão misericordioso e tão bondoso que nos apresenta o Evangelho do Senhor de uma maneira tão clara. Nós estamos em dias onde nós estamos parando para refletir sobre a eternidade, sobre a vida e principalmente sobre a morte. Nós estamos numa situação onde que a gente fica assim, refletindo sobre essa pandemia, sobre tantas pessoas infectadas no mundo, sobre quantas pessoas morrendo, mas ainda a gente vê a bondade e a misericórdia de Deus agindo e usando essa situação para levantar pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, para apresentar o Evangelho do Senhor. As igrejas, os templos podem estar fechados, mas a igreja não está fechada. A palavra de Deus não está fechada. A boca dos pregadores não estão fechadas. Mas o Senhor tem levantado homens e mulheres para falar de Deus e do amor de Deus nessa geração, sem pedir nada em troca,
Porque você não tem como nem na igreja entregar dízimo, você não tem como fazer oferta. Aqueles que vão fazer contribuições à igreja fazem porque são fiéis mesmo e sabem. Mas agora, essa pregação de barganha, essa pregação de prosperidade, essa pregação não tem sentido. Porque o que adianta agora ter aí $1 bilhão? E se eu estou aí infectado? E se eu não tenho nenhuma perspectiva de vida? O que adianta? Agora, se meu nome está escrito no livro da vida, isso vai adiantar sim. Vai ter toda a diferença. Porque o dinheiro não faz nada, não pode fazer nada, absolutamente nada. Numa situação dessa, de problemas de saúde, de enfermidades, a gente sabe. Mas nós temos alguém que é muito maior do que o dinheiro, do que o ouro, do que a prata, e muito melhor do que qualquer tesouro deste mundo. E o nome dele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Então nós vamos orar, e eu convido você nesse instante a se colocar diante do Senhor, e nós vamos clamar a Deus, pedindo para que Deus nos encha com o seu amor e com a sua presença. Oremos. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que és santo, 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 Tu que és o Senhor dos céus, Tu que és o Senhor da terra, Tu que és o Senhor de toda a existência. O Senhor é o Criador de toda a existência. Ó Deus, Tu que és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu que és o Senhor, aquele que fez promessas no passado, o Deus de promessas, o El Shaddai, o Deus de alianças, o Senhor governador supremo. Nós nos achegamos diante de Ti, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. E agora, Senhor, nós intercedemos por esses irmãos telespectadores, por essas irmãs telespectadoras. Intercedemos também, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Intercedemos, ó Deus, pelos continentes, pela América, pela Europa, pela África. Intercedemos agora, Deus, pela Ásia, pela Oceania, mas intercedemos também por aqueles que têm colocado os seus pedidos aqui com a gente. E nós queremos colocar o pedido da Francine, que ela pede oração pela Érica e pelo Felipe. Oh Deus amado, põe as Tuas mãos de poder sobre esta mulher, sobre este adolescente, e que o Senhor possa restaurar essa saúde desses Teus filhos, e que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus, e que o Senhor dê sabedoria, Pai, a eles que estão nessa situação, que o Senhor possa dar a eles prudência, a família, que o Senhor venha dar prudência a toda a família, e que se houver, ó Deus, alguma possibilidade, ó Pai, de algum tipo de contágio, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus e curar essas vidas preciosas com o Teu poder. Ó Deus, mas em tudo nós colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor venha, Deus, trazer, ó Pai, a cura para esta enfermidade. Que o Senhor venha acabar com esta pandemia. Que o Senhor venha trazer a solução para o país, para o mundo. Ó Deus amado, e que essa solução, ela comece, ó Deus, na regeneração de milhões de seres humanos. Ó Deus, na salvação de milhões de seres humanos. Não somente numa salvação física, não somente, ó Pai, numa libertação física, mas principalmente na salvação espiritual, na salvação, ó Deus, do corpo e da alma, ó Deus, na regeneração do coração, ó Deus, na santificação da vida, na justificação da vida, ó Deus, na redenção de milhões e milhões de seres humanos. Ó Deus, levanta pregadores para pregar o Evangelho do Senhor, levanta intercessores para interceder, levante, ó Deus, a Tua igreja para Te adorar nesse tempo de crise. Ó Deus amado, e que o Senhor vai estendendo as Tuas mãos, e que o Senhor vai abençoando cada telespectador com a Tua paz, com a Tua proteção, com o Teu cuidado, com o Teu sustento, com o Teu livramento. Ó Deus, e principalmente, Pai, nós queremos Te pedir para que os nossos corações sejam enchidos nesse momento com a Tua presença, que nós sejamos preenchidos todo o nosso ser com o Teu Santo Espírito, e que nós possamos crescer no amor do Senhor, que nós sejamos agentes do amor de Cristo nesta geração. Ó Deus,
que nós possamos renunciar todo o nosso individualismo, todo o materialismo, toda e qualquer vaidade, futilidade da vida. Abra os nossos olhos espirituais e converta o nosso coração. Toque em cada ser humano, ó Pai, que está assistindo conosco agora esta transmissão, e que o Senhor vai levando, ó Deus, mudança de vida, conversão sincera, arrependimento verdadeiro, uma fé sem fingimento, um coração puro e uma boa consciência. É isso que nós te pedimos, uma vida transformada, que nós possamos, ó Deus, ver o novo nascimento sendo uma realidade em milhões de brasileiros, em milhões e milhões de seres humanos, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia e amém. Amém, meus irmãos. Nós havíamos projetado aqui passarmos nessa tarde uma programação para crianças, mas eu tive aqui um problema técnico e eu não estou conseguindo. Já são 15 horas e 32 minutos. Vou tentar, se a gente consegue, até no finalzinho do programa, ter aqui um espaço para orarmos pelas nossas crianças e cantarmos com elas louvores ao nosso Deus. Eu quero agradecer ao Marcelo Aparecido Brito, que está acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Marcelo. De onde você está? Vai falando aí de onde você está, Marcelo. O Marcelo, lá de Diadema, de São Paulo. Obrigado pela sua audiência. Eliana Molinari também está assistindo. Lindomar Pinto, em Jaú. Obrigado pela sua audiência, Lindomar. Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Nós também agradecemos a Vanilda Porcino, Deus abençoe Vanilda, a Deila Freitas, a Sônia e a Fabi estão assistindo, a Cássia Cecília, o Marco Antônio mais uma vez. Obrigado pela audiência de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E aqui, na minha página, mais uma vez eu quero cumprimentar aqui o nosso irmão Haru Nossi. Deus abençoe Haru Nossi, abençoe sua esposa, seu filho, toda a sua família, em nome de Jesus. Também cumprimentamos aqui a nossa irmã Jona Dark, cumprimentamos também a Marissa Ricardo, a Ana Paula Santos, a Mauri Vação. Muito prazer ter vocês aqui. Obrigado pela audiência de vocês em nossa transmissão. Aguinaldo Pereira da Silva, obrigado também Vilmar Paulo, João Lucas Brito, obrigado pela sua audiência, a audiência de todos vocês aqui conosco. Deusdiner Oliveira, obrigado pela sua audiência aqui na nossa transmissão ao vivo. E por favor eu peço, aqueles que puderem, escreva aí no comentário a sua cidade, para que nós possamos orar também, intercedendo pela sua cidade. Hoje de manhã eu fiz algumas apresentações. A primeira foi de uma ótima notícia. Segundo o relatório de ontem aqui da cidade de Catanduva, nenhuma confirmação de coronavírus em Catanduva. E eu postei também uma mensagem do doutor juiz federal William Douglas, que nós devemos postar resultados e não suposições. Então, há suspeitas, mas nós temos que esperar a comprovação, porque a gente às vezes alarma uns aos outros com apenas suposições. Então, vamos ter cautela, vamos lavar as mãos sempre, usar também o sabão, a água, e também quando a gente estiver na rua, usar o álcool gel. Vamos ter um cuidado assim redobrado, ficando em casa e combatendo essa pandemia, ficando em casa, não permitindo o contágio de pessoas, sobretudo as idosas e as crianças. Que Deus possa guardá-los em nome de Jesus. Muito bem, Marcelo, Diadema, Deus abençoe. Nós queremos também agradecer, meus amados irmãos, aos irmãos que têm acompanhado as nossas transmissões, também pelo WhatsApp. Nós fizemos um post também do pastor Franklin Ferreira sobre essa questão da origem desse coronavírus. O meu objetivo não é outro do que trazer a verdade e também trazer consolo e conforto e principalmente apresentar o Evangelho de Jesus sem nenhum tipo de aquele profetismo apocalíptico barato, sensacionalista. Nós não estamos atrás disso. Porque aquilo que Deus há de realizar, Ele vai realizar. Mas Deus está nos levantando para orar, para pregar. Nós vamos orar, vamos pregar e vamos crer que basta uma palavra de Deus. Ele pode reverter toda essa situação e fazer de nós crentes melhores, crentes mais fervorosos, mais verdadeiros, mais engajados, mais generosos, mais
espirituais e menos materialistas. Que nós saiamos dessa crise mais espirituais e menos materiais. Mais de Deus e menos do mundo. Mais do Senhor Jesus e menos de mim. Como João Batista, que Cristo cresça e que o meu eu diminua, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Você quer isso? Então vai dando like aí, vai dando like, vai compartilhando, vai jogando aí coraçãozinho. Se você concorda realmente que mais de Cristo e menos de mim mesmo, isso tem que ser realmente uma decisão, irmãos. Nós precisamos de ter essa decisão, essa convicção em nosso coração a cada dia. E a partir dessa crise, assumirmos esse compromisso com Deus em nome do Senhor Jesus. Muito bem, muito bem. Nós estamos aguardando aqui, nós não tivemos aqui um retorno da nossa questão técnica para apresentarmos aqui os cânticos e as questões com as crianças, mas nós queremos dizer para os irmãos que logo à noite, às 22 horas, nós teremos uma última transmissão nesse dia, onde nós estaremos apresentando a palavra de Deus, e num tempo de muita edificação, de muita espiritualidade, de muita comunhão com Deus e uns com os outros, em nome de Jesus. Nosso irmão Robson Pereira acabou de entrar, seja bem-vindo, Robson, Deus te abençoe. Nós também temos o Nivaldo Júnior assistindo a nossa live, seja muito bem-vindo, Nivaldo Júnior. Também o Lindomar Pinto, ele pede oração pela família em Pindorama. Ô Lindomar, estarei intercedendo sim, em nome de Jesus, estarei clamando a Deus sim, em nome de Jesus pela sua família. O Marco Antônio, ele está em Fernandópolis. Ei, Marco Antônio, nosso primo, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. A Deila, que está em Caçu, obrigado pela sua sintonia, todos aí de Caçu, uma alegria imensa, uma cidade muito querida, uma igreja muito amada. Ficamos aí 14 anos e por onde irmos, por onde caminharmos, sempre levaremos vocês em nosso coração. Pessoal de Tarumã também, pessoal de Goiás, nossa família, que Deus abençoe grandemente todos os nossos amados irmãos. Irmãos queridos, também eu quero aproveitar aqui e saudar a Hilda Casadori. Obrigado pela audiência. Estou feliz aí por vocês, Hilda. Deus abençoe, que Deus continue abençoando, restaurando a saúde dos seus pais, em nome de Jesus. Nossa irmã Sônia Regina também acabou de entrar agora. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos terminar aqui aquela reflexão sobre a oração que Jesus nos ensinou. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 6, nós vamos ler todo o texto, Mateus 6, do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Mateus 6, 5 a 13. Se você não tiver a Bíblia aí, o livro, tiver ela de forma digital, tiver como acessar, pode seguir, se não, ouça a leitura que eu estarei fazendo com muita reverência, com muito amor. Mateus 6, do 5 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas tu, quando orares, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então não seja hipócrita. Não procure ser visto pelos homens. Os homens não podem fazer nada por nós. Quem pode fazer algo realmente por nós é Deus. Então não procure atrair a atenção de homens nenhum. Procure ser aprovado por Deus, procure agradar ao Todo-Poderoso. Depois diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, busca Deus no secreto, e Ele vai te recompensar em público. É isso que é importante. Não seja hipócrita, mas seja sincero, verdadeiro, tenha intimidade com Deus no secreto, e em público o Senhor há de honrar a sua vida. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que o que vos é necessário antes que Ele o pedirdes. Então, a Bíblia nos ensina a termos orações assim, espontâneas,
orações que emanam de um coração quebrantado, não de uma mente que decora e faz aquela repetição decorada, mecânica, só por fazer, achando que pelo muito fazer vai cansar Deus, e depois que cansar Deus, Deus vai ser obrigado a dar o que a gente está pedindo. Na verdade, Deus não é obrigado a dar nada. Na verdade, Deus é o dono de tudo, e Ele já nos dá graciosamente muitas coisas, e na verdade todas que nós precisamos. Agora, às vezes nós temos algumas necessidades e achamos que pelo muito pedir nós vamos receber. Nós só vamos receber se for da vontade de Deus. Então, antes de ficar com vãs repetições, porque não é questão de intercessão, é questão de vã repetição, de uma coisa mecânica, de uma coisa assim decorada, que a gente está falando com a boca, mas o coração está longe. A gente está falando com a boca, mas a mente está em outro lugar. Então, nós devemos observar, primeiramente, a nossa motivação. E um coração sincero, um coração quebrantado, não é desprezado por Deus. Então, isso é o que o Senhor Jesus quer que nós procuremos. E aí ele fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Falamos sobre isso. Falamos que Deus tem tantos nomes, mas Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E nosso Pai está nos céus, está acima de tudo e de todos. Ele pode todas as coisas, mas Ele é Pai. Ele também está com seus ouvidos abertos aos seus filhos que clamam a Ele. Depois Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome. Na oração nós devemos exaltar e glorificar a Deus, não só na oração, em todas as áreas da vida, mas a oração é um ato de adoração. E nós adoramos a Deus quando nós reconhecemos quem Deus é, e nós mencionamos isso nas nossas orações, não só de boca, mas de mente e de coração. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós falamos aqui na manhã até dessa parte aqui. Então, Jesus nos ensina a pedir o reino dele, o reino de salvação, o reino de paz, o reino de vida, o reino de amor. O Senhor Jesus nos ensina a pedir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. Então Ele nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra de Deus também nos ensina a colocar as nossas necessidades. Elas são justas, e nós precisamos entender que Deus abre espaço para nós pedirmos. Ele abre espaço. Só que a petição pelas nossas necessidades, ela vem aqui, primeiro, reconhecer quem Deus é, onde Ele está. Pai nosso. Nada de individualismo, sensação e compreensão de família, de povo, de comunidade, onde o individualismo e o ter é tirado e o ser é muito mais vivido. Depois ele fala: santificado o teu nome, exaltado o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade se cumpra. Aí depois que ele pede o pão nosso. Então, primeiro ele pede as coisas de Deus, as coisas espirituais de Deus, depois ele ensina a gente a pedir pelas coisas da terra. Às vezes a gente inverte. Às vezes a gente pede pelas coisas da terra, e se sobrar, a gente pede um coração quebrantado, um coração puro, um coração perdoador. Então a gente tem que fazer o que Jesus ensina: colocar as coisas de Deus primeiro e depois colocar as nossas coisas. Depois o texto, continuando o texto, nos ensina a falar sobre algo muito interessante, que é o perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, ele faz uma relação, para mim ser perdoado, ele coloca que eu também perdoe. Porque muitas vezes eu peço perdão de Deus, mas eu não sou capaz de perdoar minha esposa, meu marido, meus filhos. Não sou capaz de perdoar o meu próximo. E às vezes eu falo assim: eu te perdoo, mas não fala comigo. Eu te perdoo, mas não passa na minha frente nunca mais. Não quero nunca mais te ver. Isso não é perdão, gente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é dar a chance do outro ser quem é, ser quem ele é de novo na nossa vida. Mesmo que ele tenha feito alguma ferida em nós sermos capazes de perdoá-los. Sermos capazes de perdoá-lo. E o perdão, ele tem essa posição vertical e horizontal. E a minha posição vertical, ela é muito mais larga, abundante, porque eu peco muito mais para com Deus do que os meus irmãos pecam para comigo.
E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar uma dívida pequena e às vezes nós queremos um perdão de uma dívida imensa. Tem uma parábola que fala sobre isso. Os irmãos sabem. Mas continuando, amados irmãos, agora o Senhor nos ensina no finalzinho da oração: não nos deixes cair em tentação. Tentar ser tentado é uma coisa, cair na tentação é outra coisa. O Senhor Jesus, ele nos ensina a pedir: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, não nos deixes pecar. Nos livre do mal. Não nos deixe errar. Nos livre de todo mal. Uma frase está relacionada com a outra. Aquela tentação que vem na nossa frente como uma armadilha, Jesus nos ensina a pedir para que Deus não nos deixe cair nelas. E aquele mal intencional mesmo, aquele projeto que não é uma questão de uma armadilha, é uma ação mesmo assim que nós não temos assim ação nenhuma. Por exemplo, um assaltante que vem contra nós, um assaltante, um malfazejo que vem contra um filho nosso, uma pessoa ruim que quer intentar o mal contra um filho da gente, uma filha da gente. Senhor, nos livra dos homens maus, nos livra das pessoas más, nos livra das pessoas que não têm boas intenções, nos livra do mal. Então são duas coisas que o Senhor Jesus nos ensina a orar. E a orar continuamente nós devemos fazer essa oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Aí ele termina dizendo: porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, para todo sempre. Amém e amém. A oração do Pai Nosso não é para a gente transformá-la numa oração repetitiva, contínua. A gente pode fazer essa leitura aqui, a gente pode memorizar o texto e podemos recitá-la como uma oração. Mas não fazê-la, como alguns têm feito, de uma repetitividade que muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que estão falando. Entram no automático e falam de forma assim mecânica. É aquilo que Jesus falou: não sejais como gentios que pensam que pelas vãs repetições serão ouvidos. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Então, mas aqui a oração que Jesus nos ensinou é como se fosse um modelo, uma regra para a gente aprender a orar. A gente começa exaltando a Deus e termina exaltando a Deus. Na oração que Jesus nos ensinou, nós pedimos pelas coisas espirituais, pedimos pelas coisas humanas, materiais que nós necessitamos, mas também Jesus nos ensina a valorizar o perdão em todas as esferas, tanto com Deus quanto com o próximo, a buscar o perdão de Deus, mas liberar o perdão ao nosso próximo. Nos ensina também a buscar livramento, tanto na questão da tentação, de armadilha, como aquele mal que é impetrado sobre nossa vida, assim, onde nós não temos nenhuma defesa, mas Deus pode nos defender, Deus pode nos guardar. E, por fim, a oração termina com uma sequência de palavras de reconhecimento daquilo que Deus é proprietário, e dando glória a Deus, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para sempre. Amém. Amém. Nós agradecemos vocês que estão conosco nessa audiência. Quero agradecer ao Antônio Ambrósio, que está com a gente, em nome de Jesus. O Vini Almeida, reverendo, orar pelo retorno do diácono Rony, que está vindo da BH. Muito bem, Vini. Vamos orar sim. Orar pelo diácono Rony, pela esposa, que estão vindo aí, lá do Nordeste brasileiro, estão de férias. Que Deus abençoe a viagem de volta. Também nosso irmão Antônio Ambrósio. Ô irmão Antônio, Deus abençoe. Vai falando da cidade onde você está nesse momento. Vou assinar aqui a Adriana Lara. Deus abençoe, Adriana. Obrigado pela sua audiência. Vai falando também onde você está aí, querida. Vera Lúcia, minha tia. Deus abençoe, tia. Obrigado pela sua audiência, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, também aqui eu quero destacar na minha página, Nilda Modesto. Obrigado, Nilda. Deus abençoe sua vida também, cada dia mais. Lucimar Vicente Souza, Deus abençoe. Renato de Freitas, obrigado, Renatinho. Obrigado pela sua sintonia com a gente. Camila, obrigado, Camila, pela sua presença, em nome de Jesus. Quero agradecer também a Deila Freitas pela sua audiência. Obrigado a todos que estão com a gente. A Cleides Alves, obrigado pela sua sintonia. A Selma Bush, boa tarde, primo. Saudades, que bom poder ouvir a palavra juntamente na sua companhia. Verdade, Selma. Que saudade de você aí, daquele tempo.
tempo lá atrás, a gente era criança pequena, quando a gente ia para a igreja, passava ali, você morava pertinho da praça, que a gente passava sempre ali, os meninos eram todos pequenos, José Renato, Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Ao Renato aqui de Freitas Buche, Deus abençoe também, já falei mais uma vez. Irmãos, todos vocês que estão nessa sintonia com a gente, um abraço aqui para Cecília Nogueira. Cecília, você é muito querida, muito especial, você é Laide. Cecília é um exemplo para nós, ela trabalhou 54 anos aqui na Fundação Padre Albino, é um exemplo aqui de perseverança e uma grande bênção na nossa igreja. A toda a nossa igreja presbiteriana de Catanduva, aos nossos amados irmãos que estão aqui seguindo a gente nessa transmissão, nossa meta, nosso alvo é ter esse tempo mesmo na companhia dos irmãos, onde nós podemos orar, podemos ler a palavra, podemos meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero encerrar esse tempo de transmissão aqui, já são 15 horas e 53 minutos, é uma alegria, uma bênção a gente poder passar juntos, e é o que Deus está fazendo, está nos fortalecendo. Eu tenho visto assim muitas pessoas, até mesmo mandando mensagens, dizendo como tem sido boas estas horas que temos passado juntos, como tem sido edificante, como tem sido produtivo. E de fato, para mim é uma alegria poder me entregar mesmo na obra do Senhor e poder servir a Deus na mensagem, na pregação da mensagem da palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor nesse instante e vamos colocar os pedidos que foram apresentados aqui em nome de Jesus. Soberano Deus, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, porque mesmo no caos, o Senhor tem refletido em nós a Tua graça. Mesmo na notícia de pânico, o Senhor tem trazido mensagens do seu coração. Mesmo que o mundo está aí proclamando um terrorismo, mas a Tua palavra tem anunciado que tudo está no controle do Senhor. E o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, santo, santo, santo é o Senhor. Sabemos que Tu és justo e sabemos que Tu estás julgando também a iniquidade e o pecado da nossa geração. Sabemos que há muita iniquidade no nosso país. Sabemos que há muita violência. Sabemos que no mundo, de uma forma geral, há muita maldade. O dinheiro tem tido muito valor, muito apego. As pessoas têm tido muito apego às coisas materiais e esquecido de Ti. Sabemos também que o Senhor tem julgado, o Senhor tem entrado com juízo contra o pecado e contra a iniquidade, contra os adversários do Senhor. Sabemos que o Senhor tem entrado, mas também o Senhor tem levantado pessoas para pregar a Tua palavra, e a Tua palavra com a mensagem principal porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, toque agora, Senhor, toque agora nos corações que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus, e nas pessoas que irão ouvir mais tarde, amanhã, semana que vem, daqui a um ano, não sei quando, Pai, mas pessoas irão ouvir, e que o Senhor possa usar essa palavra para trazer salvação, para trazer regeneração, libertação, transformação de vida, novo nascimento, santificação, justificação, glorificação. Ó Deus, ouça o nosso clamor. E nós oramos também, Deus, e te pedimos que o Senhor possa nesse instante, Pai, nos capacitar a crer em Jesus Cristo, aqueles que ainda não creram, que eles possam crer, que eles possam convidar Jesus para entrar nas suas vidas e para reinar sobre si, não só aqui na terra, mas na eternidade também. Ó Deus, gere em nosso coração, Pai, na nossa consciência, o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, o verdadeiro arrependimento, Pai. Nós te pedimos. E também agora, Pai, nos unimos para orar pelos pedidos que foram feitos, ó Pai. Oramos pela família do Lindomar aqui em Pindorama, oramos por ele lá em Jaú. Oramos, ó Deus,
pela família da Francine, Pai, a Érica e o Felipe, Pai. Acalme o coração do Roberto, da Eliana, da Dona Bia, da Lisandra e do Zeca, Pai. Eu oro pelos membros da Igreja Presbiteriana aqui de Catanduva, Pai. Eu oro pelos idosos da nossa igreja, Senhor. Eu oro, ó Deus amado, pelos nossos telespectadores que estão acompanhando, Pai, essas transmissões. Ó Deus, tanto da minha família, Pai, espalhada lá em Goiás, em Mato Grosso, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, fora do Brasil. Nós oramos também, Pai, pelos irmãos na fé, nossa família espiritual, formada em Cristo Jesus. Nós te clamamos, ó Deus, estenda as tuas mãos para guardar, proteger, para sustentar nessa época de crise, de carestia, de escassez, que o Senhor venha, Pai, fazer o milagre da multiplicação, que o Senhor venha mandar o maná do céu, literalmente, Pai, o alimento, Pai, não somente o alimento físico, mas o alimento espiritual. Ó Deus amado, perdoe pecados, traga conversão de vida, e também nós clamamos em união, Pai, pedimos união nos nossos governos, sabedoria para os nossos governantes. Sabemos que há muita maldade, Pai, há muita politicagem, há muita sujeira, Pai, há muita corrupção, há muita ladroagem, Pai, nos nossos líderes que estão ocupando os cargos mais altos, ó Deus, das nossas instâncias de governo, Pai, sejam elas no judiciário, no executivo, no legislativo, tanto no município, quanto no estado, quanto na União. Tem misericórdia, ó Deus amado, e quebra os projetos do mal. Ó Deus, quebra, Pai, todo o esquema e projeto do inferno, que seja destruído em nome de Jesus, e que a Tua vontade se cumpra, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu reino, e expansão do Teu reino, e salvação do Teu povo, nessa geração. Pai, oramos para que o Senhor venha acabar com esta pandemia, oramos para que o Senhor venha trazer a cura, Pai, para esse coronavírus, e oramos, ó Pai, para que o Senhor venha proteger os idosos, as crianças, os trabalhadores, os médicos, os enfermeiros, os garis, os policiais, os pastores, missionários, os servos e servas do Senhor espalhados no Brasil e no mundo. Dá a nós, ó Deus, a disposição de glorificar ao Senhor, ó Deus, à custa da nossa própria vida, que nós possamos honrar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ó Deus amado, assim nós oramos e pedimos, proteja os teus filhos, abençoe os teus filhos com a tua salvação, com o perdão dos pecados, com a fé sincera, com a boa consciência e com o coração puro. Dá a nós, ó Deus, fervor de espírito, dá a nós um coração adorador que te adore em espírito e em verdade. Faça de nós novas criaturas, faça de nós vasos de barro nas tuas mãos, moldados segundo o teu caráter, segundo o teu coração. Ó Deus, supra as necessidades dos teus filhos, os pedidos que foram feitos, que estão chegando, que talvez eu não vi, que o Senhor possa, Pai, pôr as tuas mãos e atender, ó Pai, conforme a tua boa vontade, segundo a tua glória, o teu poder e a tua graça. Ó Deus amado, abençoe o nosso presidente, abençoe os nossos governantes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os deputados federais, os nossos líderes, ó Deus, dê a eles sabedoria, criatividade, prudência, dê a eles, ó Deus, conversões sinceras e verdadeiras, para que nós possamos ser uma nação que possamos dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo o Senhor escolheu para a sua herança. Ó Deus, assim nós encerramos, ó Deus, com essa oração, agradecidos e clamando ao Senhor pelo derramamento do Teu Espírito Santo. Aviva a Tua obra, Senhor, e a faze conhecida em nome de Jesus. E agora, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, o poder e a presença do Espírito Santo reinem em vós e em todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Amém e amém. Meus amados, obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência, e Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Nossa irmã Ivoni aí, chegou agora, Deus abençoe Ivoni, obrigado pela sua audiência. Também nossos irmãos aqui, Camila em Goiânia, Marlene Rosa da Silva, Edilson de Souza, mais uma vez a Marli Queiroz, obrigado, Camila Barbosa, amém, obrigado pela Flávia Freitas, Vilmar Paula, Edilane Gil, obrigado Edilane, Deus te abençoe grandemente, toda a sua família, todos os irmãos aí de Pirangi, as nossas congregações de Pirangi de Pindorama, a nossa igreja presbiteriana de Catanduva, o povo de Deus na igreja presbiteriana e demais denominações.
No céu não entra placa de igreja, meu irmão. No céu entra quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lembre-se, lembre-se de orar sem cessar. Lembre-se, Deus está no controle. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Então que nós possamos ter calma, fé, esperança, amor e sabendo que o maior de tudo isso é o amor. Que Deus te abençoe, uma ótima tarde e às 22 horas eu aguardo você para mais uma transmissão ao vivo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.